Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as ambições americanas em todo o mundo, o seu histórico e o que faz os Estados Unidos hoje serem um país com grande capacidade para atacarem grupos terroristas, por exemplo, os mais prejudiciais e que demandam instabilidade regional e também global, e que se situa na região do Mar Vermelho, que estamos falando do grupo Houthis. Então, o que faz os Estados Unidos praticamente possuírem carta branca para isso? Mas antes, peço, é claro, encarecidamente que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, deem um joinha para que o canal, para que esse vídeo ganhe ainda mais relevância aqui na comunidade geopolítica. E como vocês também já sabem, para quem acompanha aqui o canal, certamente já sabe da nossa loja através do site umapenca.com/área militar. Aqui na nossa loja temos diversas camisetas, temos estampas incríveis aqui de armas, de países, de brasões, temos canecas também. Então, vocês estão visitando aqui o umapenca.com/área militar, o site do canal. Vocês podem selecionar aqui, por exemplo, o tipo de produto que vocês querem comprar ou querem avaliar para ver se gostam ou não da estampa, por exemplo. Selecionam camisetas, aqui vocês vão ter diversas camisetas, são mais de 70 itens aqui, com uma qualidade incrível para vocês. Temos vários tipos aqui de produtos bem interessantes que vocês só vão encontrar aqui no site do canal, umapenca.com/área militar. Então, sem mais delongas, vamos realmente para o que interessa, para o que é produtivo, o que é relevante, estudarmos e expandirmos o nosso conhecimento. Para aqueles que já acompanham o canal, certamente, não só no YouTube, mas nas nossas redes sociais, certamente já sabem que na noite de quinta-feira os Estados Unidos, o Reino Unido e também a coalizão chamada de Coalizão Internacional Marítima ou Guardião da Prosperidade, que é liderado pelos Estados Unidos, que era formada também pela França, Canadá, Holanda, entre outras nações, atacaram diversos alvos locais na região dos Houthis, que controlam ali a parte mais a oeste do Iêmen, uma nação bem tempestuosa, que entrou em guerra civil recentemente e ainda é 100% instável, com uma crise econômica também absurda e que resultou ali também em diversas questões humanitárias decadentes ali na região do Iêmen. E esse terrorismo do Houthis, ele é apoiado exclusivamente pelos ayatollahs, os persas do Irã. Então, esses ataques dos Estados Unidos, da coalizão internacional, foram, sem dúvida alguma, esses ataques, uma resposta militar, uma das respostas militares mais significativas dos Estados Unidos contra essa campanha sem precedente, terrorista, desumana dos Houthis, que atacaram diversas plataformas navais, comerciais e também territórios ali pertencentes à Arábia, pertencentes ao Egito, pertencentes a Israel, com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones, principalmente nos ativos que estavam passando no Mar Vermelho. E que, é claro, começou após a guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelas ações, é claro, do Hamas, e os Houthis compraram esta briga e declararam guerra contra Israel em novembro do ano passado. De fato, antes de comentarmos a fundo sobre os aspectos, os respaldos históricos e jurídicos dos Estados Unidos, é preciso entender melhor, de forma muito breve aqui, quem são os Houthis, que nada mais que um grupo iemenita, um grupo terrorista iemenita apoiado pelo Irã. E é claro que se faz ali como um grupo xiita islâmico
em que os Houthis eles levam o nome do seu fundador, que na época era Hussein al-Houthi, e que representa ali o ramo xiita islâmico de maior ali radicalismo possível e principalmente ações jihadistas. Então eles surgiram na década de 1980 como uma oposição à influência religiosa da Arábia Saudita sobre toda a região da Península Arábica, principalmente contra o Iêmen. Então esse grupo atualmente tem cerca de 20 mil combatentes e exerce grande influência na costa do Mar Vermelho por suas ações piratas, ações de pirataria, ações selvagens contra diversas embarcações, não somente o que eles defendem, que atacamos embarcações de bandeira israelense ou que tem alguma relação com Israel. Pelo contrário, inclusive recentemente eles atacaram até mesmo embarcações relacionadas com forças militares, principalmente do Reino Unido, que recentemente disparou ali contra uma embarcação e também interceptou outros ativos aéreos disparados pelos Houthis. Então essa relação com o Irã, ela demanda ali após 2015, onde a guerra civil na região do Iêmen já estava instaurada, em que os Houthis conseguiram dominar a capital até então de Sanaa do Iêmen, conseguiu derrubar muitas forças militares regulares do país e que parte também desses militares, desses soldados, foram para o lado do mal, foram para o lado dos terroristas, e isso enfraqueceu em parte a força do governo iemenita na época para combater esse avanço dos insurgentes. Então a Arábia Saudita ela passou a apoiar o governo local, o governo iemenita, contra esses terroristas, mas não foi suficiente. Até hoje temos ali um reduto a oeste do país, um reduto particularmente de terroristas dos Houthis. Então esta evolução da dinâmica na região local, né? A região ali em que os Houthis estavam tentando dominar várias partes e avançando contra a Arábia Saudita, o Irã viu ali uma oportunidade em usar também essa instabilidade regional como em favor deles na sua luta contra principalmente Israel e também os Estados Unidos. Então, grande parte hoje do arsenal dos Houthis provém exclusivamente da absorção por ferramentas de conhecimento e também de instrumentação e negociação mais forçada com as forças regulares do Iêmen. Essa pilhagem também ela vem do arsenal do próprio exército iemenita, que eles roubaram, vem do forjamento de alianças principalmente com o Irã e que exerce praticamente quase que exclusivamente contrabandos por via marítimas que entregam na costa da Península Arábica, que entregam na costa ali também do Mar Vermelho para as mãos dos terroristas Houthis. Então, o Irã ele tem uma grande parcela política e militar nessa conflagração que conhecemos hoje, com esse poder realmente enorme nas mãos do Houthis, como uma força paramilitar terrorista que exerce grande influência no Mar Vermelho. Então, essas ações americanas resultaram em muitos congressistas americanos e também simpatizantes do terrorismo em desacordo com essas ações americanas e aliadas, ou seja, ações visivelmente tardias, com uma decisão de uma liderança fraca de Joe Biden, que demorou muito para reagir. E ao lado do seu maior aliado hoje, que é o Rishi Sunak, do Reino Unido, primeiro-ministro, ele adotou essa postura tardia de iniciar ataques contra vários locais, mais de 16 locais no Iêmen, ou melhor, na porção controlada pelos Houthis. No entanto,
o que desperta muita atenção e que me fez fazer uma pesquisa a fundo sobre a atuação americana hoje contra os terroristas dos Houthis, é esse princípio histórico dos Estados Unidos, que já mostra que os americanos eles possuem meio que de forma nata, de forma nativa, de forma perene, dentro deles, dentro dos americanos, essa dádiva de intervenção militar estrangeira externa que nenhuma outra nação possui hoje em dia. Mas o que isso significa? Realmente é algo bem complexo, mas eu vou explicar aqui, vou procurar, é claro, explicar com alto rigor de detalhes para vocês. Em 1801, vocês já devem ter ouvido falar sobre Thomas Jefferson. Foi um grande político, um grande empresário, um grande inventor, um grande visionário que tomou a frente dos Estados Unidos de 1801. Então, quando ele assumiu a presidência americana como terceiro presidente dos Estados Unidos, ele se tornou, junto com os outros ex-presidentes e idealistas dos Estados Unidos, como um dos pais fundadores do país. Então, com tal ações, né, suas ações visionárias, políticas, que já era conhecido no Congresso americano por sua luta e pelo seu trabalho, seu serviço à comunidade americana naquela época, muito antes, de 1801, antes dele assumir a presidência, como presidente dos Estados Unidos na época, hoje são consideradas ações constitucionalistas, porque exerce praticamente a base, o alicerce das decisões de hoje dos políticos e da nação americana. Então, naquela época, Jefferson ele herdou, sem dúvida alguma, um momento de grandes dificuldades no comércio marítimo, não somente dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, comércio global, principalmente contra, na época, os estados conhecidos como berberes, ou estados ali que eram compostos ali pela língua dos berberes, das línguas afro-asiáticas, eram povos exclusivamente na região norte da África. Então, ali na época, essas regências, esses povos, faziam parte das regências otomanas de Argel, de Tunis, de Trípoli, juntamente ali com os Marrocos independente naquela época, o que hoje conhecemos também como a região do Maghreb, é claro, com exceção ali do Egito. Então, o grande Thomas Jefferson, na época, que ele se deparou com os Estados Unidos sofrendo muito com a pirataria marítima na região norte da África e também na costa sul do Mediterrâneo, principalmente ali na porção que faz a conexão com a Europa. Porque navios mercantes naquela época, principalmente de bandeira americana, estavam sendo apreendidos pela pirataria dos berberes e a tripulação dessas embarcações americanas estavam sendo reféns, estavam sendo mantidas refém e em troca da libertação não só do produto, mas também da tripulação, eles exigiam o quê? Resgate, pagamentos de dinheiro em troca da libertação, como acontece hoje, por exemplo, na região da Somália, no Iêmen, na região do Chifre da África e também, principalmente, o que estamos vendo hoje no Mar Vermelho. Então, Jefferson, com sua experiência, larga experiência como político, como empresário, visionário, cidadão, ele assumiu a presidência já muito ciente de toda essa situação. Porque ele assumiu a presidência já ciente disso, porque muito antes dele assumir, em 1801, ele já conhecia todo o andar da carruagem, todo esse caminho da roça em que os americanos já estavam sofrendo. Porque o Congresso, políticos dentro do Congresso americano, haviam nomeado ele, juntamente com Benjamin Franklin, John Adams, como missionário de paz para negociar o quê? A paz
na região do Mediterrâneo, na região da Ásia, da Europa, e também como, além de negociador de paz, como um negociador do comércio em todo o planeta praticamente. E isso incluiria principalmente a região norte da África. Então vejam só que quando Jefferson ele assumiu a presidência, ele sabia de todos esses problemas em larga escala que os americanos estavam presenciando. Então, naquela época, antes dele assumir a presidência, os americanos praticamente estavam pagando tributos para os berberes, que forçavam ali a apreensão de navios em troca de tributos. Eles liberariam as embarcações e os seus produtos e a tripulação, o que hoje nós conhecemos como pirataria, conhecemos como resgate, como crime, como cárcere privado, por exemplo. Então Jefferson, ele tinha esse desafio na região eles falam, né, de desafio da barbárie, né? Porque a navegação mercante na região, a navegação mercante americana, ela gerou um grande desafio para o Thomas Jefferson, porque ele tinha que tomar uma postura mais aguerrida, mais agressiva contra esses corsários, contra esses piratas. Mas ele precisava do quê? Do apoio do Congresso. E veja só o que ele fez. Nessa época, Jefferson ele pensou em guerrear, seria algo mais benéfico do que os Estados Unidos forçadamente pagar impostos ou resgate para esses corsários diante de um crime e não diante de realmente uma justificativa ou algo de direito desses povos berberes que estavam apreendendo navios e apreendendo mercadorias. Não era algo nato de um direito que eles tinham de apreender esses navios, porque a navegação era livre. A navegação ela sempre ela foi livre. É claro que você pagava tributos por aquilo que você usufruía daquela nação, daquele povo. Mas nessa situação, toda a região norte e costa sul do Mediterrâneo estavam sendo bloqueadas por esses povos. Então Jefferson, com essa larga experiência, ele não pediu autorização para o Congresso. Porque o povo americano, já diante da elevação dele como presidente, já dava respaldo na época para ele atuar em favor da sociedade americana e também global. Então Jefferson ele não ativou o Congresso para determinadas situações. E uma situação bem interessante que eu peguei aqui, nas lembranças oficiais de Thomas Jefferson, no site de Monticello de Thomas Jefferson, ele diz que não seria melhor oferecer-lhes um tratado de igualdade. A quem? Aos piratas, aos corsários berberes. Se eles recusarem, por que não entrar em guerra com eles? Ele questionou. Aí ele coloca, por que não começar então uma marinha e decidir pela guerra? Aí vocês podem estar pensando, mas nessa época a marinha já estava existente, né? A marinha americana, que foi fundada em 1775. Mas ele estava se referindo a armar, a fazer uma coalizão liderada pelos americanos, como conhecemos hoje a coalizão internacional feita por Joe Biden, por exemplo, para suspender essas ações dos povos berberes na época. E ele coloca ainda, não podemos começar por uma causa melhor nem contra um inimigo mais fraco. Ou seja, Jefferson ele precisava tomar uma decisão porque ele já sabia que os povos ali da região já estavam tomando controle, os americanos estavam perdendo muito dinheiro ali na região, perdendo produto e já estava causando uma animosidade principalmente nos comerciantes dos Estados Unidos. E diante de um inimigo fraco ou um inimigo forte, os americanos precisavam ter uma decisão justa. Então Jefferson, ele estava na época convencido de que era esta a solução mais honrosa, mais eficaz e menos dispendiosa do que pagar tributos. Ou seja, iniciar uma guerra contra os berberes. Então, seguindo esse pensamento,
justo, é claro, de negar o que é imposto ou pagamento injustificado para um povo que estava pirateando, que estava atacando navios inocentes e navios que estavam passando justamente por uma navegação livre e democrática, juntamente com a Suécia, a então potência na época, os Estados Unidos e também a Suécia, também uma potência na época, eles decidiram que as ações de pirataria no norte da África e na costa sul do Mediterrâneo já não eram mais compatíveis com a realidade naquela vivência, naquele momento, para toda a sociedade do planeta. Então, Thomas Jefferson declarou ali diversos ataques, ordenou ataques e declarou a Guerra de Trípoli, que começou em 1801. Juntamente com a Suécia. Então, após diversas lutas entre as partes, em 1805, a Guerra de Trípoli chegou ao fim com um tratado de paz justo para ambos os lados, e os Estados Unidos, no final, precisou pagar ali tributos, pagar alguns resgates para liberar diversas embarcações e diversas mercadorias ali na região, mas pôs fim ali um estado de pirataria, um estado de insegurança em toda a região no norte da África e na costa sul do Mediterrâneo, graças às habilidades políticas e visionárias de Thomas Jefferson. Então, o cenário atual, porque eu quis trazer aqui para vocês, que praticamente os Estados Unidos constitucionalmente, de forma histórica, e não no papel, mas de forma histórica, eles possuem sim carta branca para atuar. É claro que com essas afrontas de pirataria dos Houthis que estamos observando hoje sobre as embarcações marítimas e militares, dá ainda mais respaldo porque está prejudicando todo o planeta, toda a segurança da região onde o comércio marítimo ele se faz ali presente no Mar Vermelho. Inclusive, a própria Tesla, a fábrica da Tesla na Alemanha, parou a produção e a logística por conta dessa insegurança na região e por conta dos ataques que ocorreram contra esses Houthis, esses ataques ordenados pela coalizão. Então, a fábrica na região da Alemanha, da Tesla, parou totalmente, porque não poderia fazer o escoamento seguro dos seus produtos. Então, essas embarcações que estão sendo atacadas hoje, lá no Mar Vermelho, elas se tornaram ali reféns dos terroristas Houthis, desses piratas, como semelhantemente ao que aconteceu em 1801, na época de Thomas Jefferson. Então, os Houthis instalaram ali em toda a região no Oriente Médio uma instabilidade, e os Estados Unidos, como na época de Thomas Jefferson, representavam e representou ali na época o centro do poder econômico, político e militar, juntamente com os britânicos e os suecos naquela época. E hoje, novamente, os britânicos também liderando a coalizão internacional através da coalizão Guardião da Prosperidade. E a sábia decisão de atacar os corsários, os berberes, na época de 1801, e suspender também de vez, completamente, a ameaça na região, no norte da África, na costa sul do Mediterrâneo, afastou de vez a instabilidade e a insegurança no norte da África e nas outras regiões. E hoje, a coalizão internacional que sabemos liderada pelos Estados Unidos, repete mais uma vez o mesmo cenário dos pais fundadores dos Estados Unidos, lá em 1800, no século XIX. Só que existem, é claro, diferenças, principalmente na liderança, que hoje é uma liderança mais fraca dos Estados Unidos, com Joe Biden. Mas isso trouxe, de certa maneira, não parou totalmente os ataques dos Houthis, porque recomeçaram novamente, mas trouxe brevemente mais estabilidade comercial ao planeta, como ocorreu em 1801 com Thomas Jefferson.
Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, uma análise complexa, mas de importância sem igual, de uma importância que nos remete ao histórico passado dos Estados Unidos, que o permitiu remodelar a política e seu histórico militar frente a essas ameaças de todo o mundo. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo, dar um joinha nesse vídeo para que o vídeo ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e te espero no próximo vídeo aqui no canal.